Hoje acordei, fiz um café e de costume fui assistir TV, não trabalho hoje. Fui assistir TV. Aí liguei TV, noticiário e programa não noticiário. Todos os programas deste horário na TV aberta eram noticiário e só relatando coisas ruins. Estavam falando da administração péssima dos cemitérios de São Paulo. Não vamos criticar, não vamos falar sobre o assunto, que não é esse a intenção. Falando da péssima administração privada dos cemitérios. Cansei, me deu um mau humor, me deu um mal-estar, troquei de canal. Outro noticiário falando de sequestro, morte, acidentes e tudo mais. E vamos trocando de canal, e mais outro noticiário, e mais. Cansei. Aí fui nas TVs, antigamente se chamava VHF e UHF, então passei para os canais mais acima. E quanto mais eu pesquisava, pior ficava. Inicialmente religiões, né? Religiões, bem-estar, vamos elevar o espírito, vamos falar de Deus, falar de Jesus, falar das boas coisas da religião. Mas dois detalhes. Um deles sempre um QR Code para doação de dinheiro. Ajude esta obra, ajude a obra de Deus e conversas assim. E o pior de tudo, falavam só de desgraça, pior do que os noticiários, de desgraça. Ou seja, o noticiário falou que aconteceu algo ruim com determinada pessoa. É um acidente individual, com alguém que a gente não conhece, que a gente nunca vai conhecer talvez. Então acaba sendo algo menos individual, mas na igreja é pior. Eles fazem de tal maneira que é individual. Todos nós temos uma dificuldade financeira, todos temos uma dificuldade amorosa, ou temos uma dificuldade na família, vícios, um monte de assunto. Temos esse problema, um desses problemas temos na família. E eles colocam de tal maneira que você fica horrorizado ao ouvir aquilo, fica manipulado, fica sensível o suficiente para fazer doação, frequentar o tal lugar. Quer dizer, noticiários só de notícia ruim, programas religiosos, que deveria ser de elevação, de calma interior, não, começa a falar da desgraça que todo mundo passa, das coisas ruins que todo mundo está passando. Cansei, cheguei à seguinte conclusão, cansei e vim para cá. Cheguei à seguinte conclusão, o mundo está cada vez pior. Certa vez eu falei isto numa rede social, Telegram, se não me engano, fui convidado para participar de um grupo, Telegram, e falei, o mundo está piorando a cada década, a cada século, a cada ano, às vezes até dia percebemos isso, o mundo está piorando. Aí eu fui criticado por falar dessa maneira. Eu não estava sendo pessimista, estava sendo realista. Claro, eu não vou dar detalhes do porquê o mundo está piorando. Tem milhares de detalhes, na TV só se fala disso, mas ninguém fala que o mundo está piorando, só fala das desgraças. Não falam de coisas boas. Pois bem, eu fui realista, falei, o mundo não está melhorando, está piorando, porque falta o ser humano tomar mais providências em relação a si mesmo. Fui criticado até posto para fora do grupo, porque falavam que o mundo está melhorando, porque estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, congressos e alianças, e evitando desmatamento, e evitando poluição, e evitando. Só que é o seguinte, tudo isso é pouco perto do que estão fazendo de ruim. Então, a minha maneira de ver é o seguinte, o mundo está ficando ruim, está. Então vamos abrir os olhos para cuidar de nós,
do nosso lado individual, do nosso espírito, do corpo. Vamos embora. Todos que estão aqui agora e as próximas gerações irão embora, irão deste plano antes que aconteça alguma coisa fatal com esse planeta. Isso é quase lógica. Eu estarei muito longe daqui, vocês também estarão muito longe daqui quando acontecer alguma coisa drástica com esse planeta. Mas nem por isso vamos deixar de lado, vou arruinando porque eu não vou estar aqui para ver a desgraça que eu cometi. Não, vamos melhorar um pouquinho, vamos eliminar, vamos evitar, vamos adiar. Em verdade, eu penso desta maneira, não podemos evitar que esse planeta um dia seja destruído, abandonado, não conseguir mais manter a vida. Não temos como evitar isso, mas podemos retardar um pouco, podemos nos melhorar para não precisar mais vir para cá. Então, cheguei a essa conclusão hoje. A TV aberta, a TV está cada vez piorando a sua programação, cada vez tentando causar medo, causar pânico às pessoas, tentando fazê-las pensar o pior. As igrejas falam o pior na intenção de que as pessoas cheguem até lá, vejam os seus trabalhos, vejam as suas maravilhas, vejam tudo mais e soltem dinheiro. Eu não frequento igrejas criadas pelo homem, porque o homem, o criador da tal igreja, não foi Deus que criou essa igreja, muito menos Jesus que criou essa igreja, foi o homem, os homens. Então eles só pensam em dinheiro, muito dinheiro. Quanto mais dinheiro pensam, mais longe estão da mentalidade que eles dizem ter. Mais longe estão das verdades do Criador, das lições do Mestre. Cada vez mais longe estão. Portanto, eu não frequento igreja por causa disso. Vou em igrejas, mas quando não tem ninguém lá. Já comentei isso. Vou quando não tem ninguém lá, ou seja, ninguém vai ficar fazendo a minha cabeça. Eu vou lá e vou, digamos assim, conversar com a igreja vazia, com a energia, com a energia que tem lá, com a egrégora existente naquele lugar. Egrégora é coisa pura, não é energia do homem simplesmente. É coisa pura, energia pura. Então eu vou lá para conversar com a egrégora, saio com respostas. Não vou procurando respostas muitas vezes, vou lá para desabafar. E me sinto bem, saio bem de lá. Agora essas igrejas de televisão são igrejas eletrônicas. Essas igrejas principalmente querem isso aqui. Declaradamente querem isso aqui. Quanto mais falarem que a sua vida está uma porcaria, mais incentivarem você de que ela está realmente uma droga, mas lhe convencerão a ir até lá, ir até eles e colaborarem. Quer dizer, cada vez mais o ser humano está procurando uma saída fora de si, fora dos seus conhecimentos, fora das suas possibilidades. E fazer o quê? Noticiários só falam mal, nos deixam ruins, emocionalmente ruins. Tinha uma uma rádio, tem ainda, a rádio tem ainda. Ela tem um noticiário, só que esse noticiário era só de coisas boas. Era uma rádio esotérica. O pessoal comprava o horário, os esotéricos, umbandistas, ocultistas, compravam aquele horário e faziam o que quisessem lá, uma propaganda sobre o seu trabalho. Um pouco de dinheiro entra, mas eles davam alguma coisa em troca. Eles davam alguma coisa em troca. Falando a verdade, todas as religiões, segmentos, todos os tipos de dogmas, seitas, têm que se manter financeiramente. Agora, vamos dar alguma coisa, receber dinheiro, pedir ajuda, mas vamos dar alguma coisa. Nessa rádio eu ouvia e tinha
muitos ocultistas, umbandistas, toda a gama de espiritualistas. E eles mantinham do próprio bolso, mantinham o seu horário e davam alguma coisa, vendiam alguma coisa, trocavam aquele valor que pudesse entrar, trocavam por alguma coisa. Uma benfeitoria, uma autoajuda, um exame, iridologia, shiatsu, doin, tarô, davam alguma coisa. Pois bem, tinha um noticiário lá. O noticiário era só de coisas positivas, e eles tinham noticiário, na verdade era cada uma hora o noticiário, eram 4 ou 5 notas positivas, notas do mundo, notas positivas, e eles deixavam claro, um jornal só de boas notícias, e eram só boas notícias, era interessante isso. Mas voltando à TV aberta, eu quero me divertir, quero rir um pouco, distrair. Esse mundo aqui está tão caótico, o dia a dia está terrível, estressado, eu estou estressado, quero me divertir, ver alguma coisa, dar um pouco de risada boba. Antigamente a gente dava umas risadas bobas e relaxava muito. Domingo à tarde, os Trapalhões. Começavam os Trapalhões, bom, todo mundo era quase obrigatório assistir o programa. Hoje o material não poderia nem passar na TV, seria totalmente censurado. Isso que aconteceu. Antigamente tinha TV, quase todas as TVs, algumas delas eram programas de humor quase diários, um certo horário da noite, mas eram programas de humor quase diário. Lá podia se dar risada, podia se divertir, relaxar, desestressar. Hoje não tem mais. Por quê? Pelo seguinte, vou contar uma piada de loira. Aí já vai se falar de uma mulher burra. Não pode mais. Vou contar sobre um gordo enorme. Não se pode mais. Vou falar sobre negro. Não. Tem lei para isso, não pode mais. Vou falar de bicha. Não pode mais. São os seus direitos. Estão nos seus direitos de não poder mais comentar esse tipo de assunto, de fazer piada sobre essas classes. Estão no seu direito. Aí, o que acontece? O que acontece é que os programas de humor começaram a reduzir a sua existência, porque não podia fazer mais piada de loira, de português, de japonês, de negro, não poderia fazer mais piada de ninguém, porque iria denegrir estes. Não poderiam fazer mais, então passariam, e não passaram, passariam a fazer o tipo de stand-up. Um tipo de stand-up é aquele tipo de humor que o próprio personagem, aquele que está fazendo humor, que passa pelas situações absurdas, faz comentários sem falar de uma loira burra ou de um português burro, sem nada disso. Se quiser falar de uma mulher burra, fala, é uma mulher burra, não vai mais dizer a cor do cabelo, para não ser criticado pelas loiras. Se quiser falar de um homem narcisista, de um homem com algum defeito interior, nem defeito físico, não pode, defeito interior, vai comentar, não vai nem dizer o defeito físico que a pessoa tenha, mas vai acabar fazendo uma piada sobre isso. Quer dizer, sairia muito do estilo de humor que as TVs faziam. Então não abraçaram essa ideia de comediantes fazerem humor sobre si mesmo, se autodenegrirem, a falar da vergonha própria, da vergonha alheia. Antigamente se falava da vergonha alheia. Toda piada é vergonha alheia de alguém. Então não conseguiram encaixar nisto. Chico Anísio fazia esse tipo de humor. Ele falava de personagens fictícios. Era um tipo de stand-up na época. Ari Toledo
fazia era sozinho ele no palco com um violão e fazia tudo muitíssimo bem. A TV aberta não quis entrar nessa, não quis pegar esse tipo de humor e está escasso. Quase não tem programa de humor na TV. O que acontece? Foi tudo para a internet. YouTube, humor, tem humor para todo gosto lá. E lá, a grande vantagem, a emissora aberta não gosta desse tipo de humor, então não vai colocar. Lá aparece uma pessoa com um talento e quer total liberdade de fazer humor. E faz. Não tem diretores das emissoras abertas para lhe criticar. Não pode fazer humor assim, não vai agradar, quer dizer, não vai agradar o povo, quer dizer, a direção da emissora só quer que um certo grupo de pessoas siga a emissora, siga aquele humor. E o tal humorista não se sente bem, não vai produzir com qualidade, porque está sendo cerceado na sua criatividade. Então vão todos eles para a internet. O que tem de programa de humor para dar risada, para se divertir na internet é uma coisa absurda. Eu acho que nunca teve tanto canal de humor para se assistir como agora. A internet é recheada de humor, muita gente boa fazendo o humor que gosta, da maneira que gosta. Tem humorista que foi censurado, altamente censurado. Léo Lins. Léo Lins faz um humor que é classificado como humor negro. Humor negro, fala de morte, doenças, fala de pestes, fala de só de coisa ruim, se chama humor negro. É um tipo de humor que eu não gosto. Mas nem por isso eu vou criticar, porque tem quem goste, tem quem não se sinta incomodado com o humor que ele faça. Não é só ele, deve ter muito mais que façam humor desse tipo aí. E cortaram ele de todos os lugares que ele aparecia, lugares públicos que ele aparecia, cortaram ele, estão cortando, pressão do pessoal que não gosta desse tipo de humor. Como eu disse, eu não gosto de humor negro. Não, eu vi esporadicamente alguma coisa dele, mas não gosto, mas não vou criticar, não tenho direito de criticar, porque tem quem goste. Eu já tive a minha temporada de humor. O meu humor era escrachado, era um humor absurdo, escrachado mesmo. Eu chegava a extrapolar totalmente familiar, sem palavrões na época, inclusive. Hoje o humor que eu fazia talvez nem tenha mais graça, mas naquela época em 1980 e alguma coisa, 1980 e bolinha, naquela época meu humor era bem aceito. Éramos em três, fazíamos humor os três, uma fita cassete, numa rádio chamada Rádio Saco Fora. A palavra de duplo sentido é só no nome da rádio. E tínhamos também uma revista muito artesanal demais. Não existia nem computador, era tudo máquina de escrever. O nome da revista era O Furo. Infelizmente eu não tenho material destes dois, porém sobras. Vamos colocar assim, sobras da tal rádio eu tenho escritos ainda. No final aí eu vou colocar um dos manuscritos das propagandas que a gente fazia lá, para vocês verem o tipo de humor escrachado, tipo de humor absurdo. Era gostoso, agradável, fazia o pessoal se divertir. Era muito bom. Então, aí o pessoal da internet começa a ficar mais à vontade, faz qualquer tipo de... Pega fórmulas que não tem como funcionar na TV, não tem mesmo como funcionar na TV, porque teriam que usar essas fórmulas da maneira que o diretor queria, e o diretor não ia ver vantagem. Acontece que quem criou essas fórmulas vai saber trabalhar e vai saber levar muitíssimo bem, vai saber produzir algo muito bom. É o que está acontecendo com muitas das ideias que tem na internet. Tem muita gente, eu já ouvi comentários
Na internet, ouvi comentários de algum que eles não querem ir para a TV aberta, principalmente certas emissoras, porque lá eles serão cerceados no humor, não poderão criar à vontade. Na internet se cria, vamos criar algo novo, quero fazer algo diferente. Não gostaram? Comentários? Não gostaram. Tudo bem, vou parar, vou trocar, fazer outra formulação. Ou gostaram? Pessoas suficientes para manter o funcionamento do canal gostaram. Então vamos continuar com esse humor. Eu vejo da seguinte, quem mais? Curioso isso, né? Juca Chaves era um expert em fazer piadas sobre políticos e falava palavrão, xingava os políticos vivos na época. Ele contava piada e xingava os políticos, xingava dentro daquilo em que o meio de comunicação permitia, mas ele xingava os políticos. Hoje não se pode. Teve uma eleição aí em que os comediantes reclamaram que não podiam fazer piadas de políticos. Uma lei que os próprios políticos criaram. Os comediantes não podiam fazer piadas dos políticos. Quer dizer, eles não podem fazer piada de política porque os políticos vão fazer as suas próprias piadas, que são os projetos absurdos, as coisas sem noção que eles vão criar, fazer, inventar. Então, fica desta maneira, não se pode mais ser feliz, não se pode mais se divertir numa TV aberta, porque é só programas de noticiário pesado e só religião, que é pesada também, muito pesada, aliás, mais pesada do que os noticiários, e que querem dinheiro. Por sinal, quem assiste muito esses programas de religiões eletrônicas, quem assiste muito desses programas de religiões fica com a cabeça um pouco bitolada, não conseguem ver de outra maneira, não conseguem respeitar o próximo, respeitar as diferenças mentais, emocionais, não conseguem respeitar as diferenças emocionais. Ou seja, certo é só o que a religião deles está pregando, que em verdade não é a religião deles, é a cabeça de um dono do lugar. Quer dizer, o dono daquela religião não é Deus, não é Jesus. O dono do lugar é um Zé Mané, que não tem capacidade de fazer muita coisa, mas enrola, engana. Então acabamos escolhendo, ou ficamos numa TV aberta sendo manipulados naquilo que querem que a gente acredite, tanto nos noticiários quanto nas igrejas, estaremos sendo manipulados cada vez mais, ou vamos para nos divertir, gastar dinheiro na internet. Acaba sendo mais saudável. Mais saudável porque é o seguinte, eu gosto desse humor escrachado, eu gosto daquele humor mais leve, eu gosto de humor sexual que o Ari Toledo fazia, esse humor baseado em sexo, aquele humor negro do Ivan Lins, do Léo Lins, aquele humor negro, eu gosto desse ou daquele humor. Então eu vou naquele canal, eu vou seguir aquela personalidade, aquele canal, daquele tipo de humor. Não vou ser obrigado a assistir o que eu não suporto na TV, não ser obrigado a rir quando consegue. Está cada vez mais difícil rir na TV aberta, mais difícil mesmo, só quando acontece alguma coisa fora do contexto, algum incidente, aí dá risada, quer dizer, ficar dando risada da falta de jeito do que aconteceu com o apresentador que escorregou e caiu, do palavrão que o convidado soltou sem querer. Vamos dar risada do inusitado e não do programado. Não tem graça, ficar esperando haver um inusitado para poder dar risada, para poder se divertir, para poder ouvir coisas que irão melhorar a cabeça, desestressar
Eu assisto TV, sinceramente, sozinho, eu assisto filmes. Vou para um canal, para um screen, e pego um filme daqueles, às vezes até repetido, porque eu quero me distrair. Me distrair é aquilo. Às vezes eu prefiro assistir um filme do Arnold Schwarzenegger matando 300, 400 pessoas, né? Às vezes 300, 400 pessoas, termino o filme, levanto e vou andar um pouco, vou dormir, do que assistir um noticiário que não vai mostrar ninguém morto, mas vai falar, vai mexer com a pessoa negativamente. Essas igrejas que vão mexer com a pessoa, manipular as pessoas. Então assistir um filme que 300 personagens morrem acaba sendo mais leve. Estranho isso. Acaba sendo mais leve assistir um filme deste peso do que assistir um noticiário. E é o que eu acabo fazendo. Como eu disse, tenho o meu lado humorístico. Eu tive meu lado humorístico, aprendi muita coisa, fiz algumas coisas, tenho até um vídeo, não está no meu canal, mas tem um vídeo, aí embaixo eu vou deixar um link. É um filme feito em 1980 e bolinha também, em película Super 8. Mal feito, hoje está mal feito, mas na época foi muito divertido, foi muito gostoso. Tem pessoas que dão risada ainda com esse vídeo. Sou eu, o personagem lá. E as condições, como é que é? Os equipamentos eram aqui. Acho que entendem. Então, chegarem lá vão achar muita coisa estranha, muita coisa feia, mas faltava isso aqui. Mas o que tinha é aqui, é vontade de fazer alguma coisa divertida, e fizemos, eu e um amigo. E vou colocar no final, como eu disse, colocar um trecho, uma propaganda da Rádio Saco Fora, que não foi utilizada. Eu tenho 2 livros datilografados encadernados à moda antiga. Guardei esse material. Não tem esse humor aí, eu nem penso em publicar de alguma maneira, porque não deve ter mais nenhuma graça. Perde-se, o tempo passa e a gente vai diminuindo a qualidade do que faz. Não, o humor vai mudando. As pessoas querem ser mais requintadas, ou querem mais ser exigentes, ou querem mudar. Necessidade de mudar, ou seja, não está bom, preciso mudar, preciso melhorar, e acaba refletindo no humor, tanto fazendo quanto procurando humor. Fiz uma crítica e, por sinal, eu entendo que a TV aberta, já ouvi falar disso, a TV aberta vai falir. Demorar uma década, 2, 3, 4, vai demorar, mas vai falir, está cada vez mais pobre em conteúdo. Quanto mais a internet e a liberdade de poder fazer o que gosta, quanto mais a internet for livre, mais crescerá, mais gente boa de fato vai poder fazer aquilo que gosta e não ser apagado, porque é uma pessoa muito boa com humor, é capaz de fazer plateias enormes darem risada sem parar, mas se enjaular dentro de um quadrado da TV, não vai fazer absolutamente nada de interessante. Tem alguns exemplos aí que, sem citar nomes, podem encontrar com facilidade. Gente que não pode fazer humor, não pode falar aquilo que gosta de falar, que sabe falar. Então, a TV aos poucos, por essa restrição de meia dúzia de cabeças, vai começar a perder espaço cada vez mais para um público exigente, um público que quer escolher, não que escolham para ele. Exatamente, por isso que cada vez menos audiência. Antigamente a audiência era alta. Sim, era alta, não tinha, nem internet existia, então a audiência era alta. Somos obrigados a assistir aquilo, estou de saco cheio de assistir aquilo, mas eu tenho que assistir aquilo ou não assistir nada. Hoje não, hoje eu não quero ver isso, então eu vou zapear em outro lugar. Vou zapear num computador, num celular,
Vou zapear em outro lugar. Vou encontrar aquilo que eu gosto. E vou ser muito mais, vou dormir com muito mais bem-estar interior, muito mais alegria do que se eu tivesse preso a uma TV. Ok? A MTV antigamente falava, MTV, falecida, infelizmente, lá tinha programa de humor inteligente, gostoso, lá na MTV tinha. E tinha uma frase também, desligue a TV e vai ler um livro. E vão fazer cada vez mais isso. Talvez ler o livro nem tanto, mas vão desligar a TV e fazer outra coisa. Tá? É crítica que eu fiz e é homenagem também que eu fiz. Ok? Obrigado por tudo, obrigado por mais este momento de reflexão. Alve. Grande promoção da Funerária Boa Viagem. O senhor Funesto está contente, feliz, porque inaugurou a sua 666 lojas das Funerárias Boa Viagem. E só nesta semana ele irá lançar uma oferta sensacional. Compre 2 caixões e ganhe o terceiro inteiramente grátis. E pode pagar com o cartão de crédito, de débito, ficha telefônica, passe de ônibus, cheque pré-datado, duplicata vencida. Só não aceita Pix porque não gosta de trabalhar com dinheiro vivo. Não perca esta oportunidade. É para você que tem desconfiança em casa, é ótima chance de se precaver contra inconvenientes. Por quê? Porque esquartejar e colocar em malas já era. Perdeu já a alegria, a novidade. Aproveite, 3 caixões pelo preço de um. Uma economia e tanto. Não perca esta oportunidade. Funerárias Boa Viagem, onde você viaja sem bagagem. Funerárias Boa Viagem, a alegria de morrer. Se prepare, o futuro ninguém sabe, ou melhor, o futuro todo mundo sabe, mas não sabe quando vai acontecer. Então se prepare na Funerárias Boa Viagem. Se prepare, reserve o seu confortável caixão, seu confortável com cetim, ar-condicionado, som estéreo, Wi-Fi, um computador, microcomputador muito bom. Se prepare, Funerárias Boa Viagem sempre tem uma maravilhosa opção. E se você acha que os caixões estão pela hora da morte, não se preocupe, aqui poderá pagar em até 2 vezes. A primeira quando encomendar e a segunda quando receber em casa no dia seguinte. Não se prepare, não se preocupe com as contas a pagar, porque você não vai conseguir pagar mesmo. Funerárias Boa Viagem, onde você viaja sem bagagem. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.